Tendências pré-existentes ficaram mais evidentes com a Covid, né? Tanto em relação ao consumidor quanto ao varejo. O mercado seletivo de beleza no Brasil tem mostrado a sua resiliência perante a crise, mesmo ainda com deficiências estruturais, continua explorando oportunidades, né, para aumentar a sua penetração e se manter conectado com os consumidores. Como as marcas, né, de higiene, perfumaria e cosméticos podem aproveitar essa oportunidade acelerada pela pandemia e enfrentar os desafios que estão por vir. Com isso, eu convido, né, Daniel Morimoto, diretor da América Latina da Segmenta, né, com mais de 10 anos de experiência no mercado de higiene, perfumaria e cosméticos, e responsável pelo desenvolvimento de projetos de monitoramento de mercado, geração de insights, tendências, tanto para as categorias de beleza, como esportes, moda, bem-estar, dentro de diferentes canais de venda. Seja muito bem-vindo, Daniel. Por favor, o palco é seu. Obrigado, Elaine. Obrigado, Basílio, Carla, todo o time da BPEC. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu acho que esse ano uma coisa que a gente deixa muito como mensagem, né, é a importância da gente resgatar esse senso de coletividade, né, e sem dúvidas vocês são os grandes promotores disso, né? A gente juntos pode superar muito mais rapidamente os nossos desafios. Então, eu queria agradecer vocês por esse momento de união aqui da indústria, que eu acho que é muito importante num momento como esse, né? Eu vou aqui mostrar minha tela. Deixa eu compartilhar. Ok, tudo certinho. Bom, vamos lá. Aqui está ótimo. Então, como a Elaine comentou, a gente vem, né? Acho que está todo mundo, o que dá muita, todos os anos acontece. Acho que esse ano também está muito marcado, como a gente tem bastante consistência entre todas as apresentações, né? Isso é uma mensagem bastante legal para a indústria. Como realmente todos os temas que a gente tem levantado aqui, a gente tem reforçado, eles, né, realmente são o que todos nós estamos enxergando, independentemente, né, da visão que cada um tem. Eu venho aqui falar para vocês hoje justamente sobre essa aceleração de certas tendências que a gente já vinha observando, né? A Segmenta, para quem não conhece, a gente nasceu na indústria de beleza há mais de 35 anos, a gente apoia as empresas com soluções de inteligência de mercado que justamente facilitam, né, essa compreensão das transições que a gente vai tendo, né, do comportamento do consumidor e quais oportunidades vão aparecendo. E para falar um pouco sobre a agenda que a gente vai ver hoje, eu vou começar resgatando um pouco da história, né? Vou falar um pouco sobre a evolução da digitalização e o impacto que isso teve no consumo, o crescimento da distribuição seletiva no Brasil. A gente tem um painel de medição na América Latina de lojas de distribuição seletiva, né? Então, trabalha tanto com marcas de luxo, como marcas semisseletivas e marcas massivas que estão dentro desse canal. Logo, a gente vai entrar e entender um pouco os impactos de consumo, né, nessa crise que começa realmente como uma crise da oferta, e no nosso canal ela foi uma realidade, né, muito presente nos primeiros meses, em que realmente todas as lojas físicas que a gente mede estavam fechadas, e bom, como isso mudou e como o online acabou ganhando bastante protagonismo. Depois a gente entra na recuperação de categorias e fortalecimento de certas tendências, né? Então, já vendo certos resultados de consumo nesse pouco período que a gente tem de análise para entender e reforçar, né, como está o comportamento dessas tendências. E depois a gente termina falando um pouco desses novos canais ou novos pontos de contato que a gente está tendo com o consumidor e que também estão se fortalecendo dada a situação. Então, para começar, né, eu concordo com a Isa e com a Vânia na apresentação delas ontem. É sempre importante a gente resgatar a história para entender o futuro, né? Então, eu queria começar justamente resgatando um pouco do que a gente vem contando
nos últimos anos. Então, nos 4 últimos anos, a gente fez um webinar para os nossos clientes, 2 deles até foram nesse fórum aqui, e que, bom, a gente justamente veio contando essa história, essa evolução que a gente vem tendo dentro do mercado. E lá em 2016, a gente falava de um consumidor plural. A gente falava sobre como essa sociedade cada vez mais heterogênea, a influência da alta conectividade, né, da gente ter mais disparadores de influência agora, por a gente estar conectado e ter um mundo cada vez mais globalizado, estava criando essa convivência entre diferentes perfis e essa necessidade de individualidade, né, a gente querer ser visto como únicos, e uma mescla muito forte também de gerações convivendo com comportamentos diferentes. Então, essa alta conectividade, né, essa pluralidade em tipos de consumidor, foi gerando também mais engajamento pelas redes, a gente mais social, isso fica muito marcado pelos grupos de redes sociais, né, que a gente sabe que qualquer grupo, da coisa mais estranha que você tiver, vai ter um grupo para isso. A gente mais crítico também, né, um momento que a gente tem voz, a gente pode falar o que a gente pensa, a gente também começa a usar essa voz. E mais exigentes, né? A gente tem mais opções de compra, a gente tem mais decisões que tomar e, bom, a gente passa a ser mais exigente por conta disso. No ano seguinte, em 2017, a gente falou sobre o futuro do varejo. Então, também resgatando essa história do consumidor plural e como o varejo estava se adaptando nesse cenário. Aquele ano era um ano de bastante preocupação, principalmente pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Depois de alguns anos de impacto da crise de 2008, a gente teve, né, um grande fechamento de lojas físicas, um grande questionamento sobre se realmente o e-commerce ia acabar com essas lojas físicas, e a gente desde lá já vinha contando sobre realmente a transformação em torno da conveniência, né? O consumidor quer escolher aonde ele quer se conectar com a gente. Ele quer escolher o momento, aonde que realmente para ele vai ter a melhor experiência para aquilo que ele está buscando. Então, essa multicanalidade, né, focada em manter o consumidor no centro e justamente buscando sempre entregar a mesma experiência, independentemente do ponto de contato que a gente tivesse com ele, é o que ia transformar esse futuro do varejo, né? Então, não era tanto uma briga entre canais, é que essa linha tênue entre os canais estava cada vez menor, né? No ano seguinte, aqui já nesse fórum, a gente falou sobre, que a gente chamou naquele momento de HPPC 4.0, a gente contou um pouco sobre como vinha a Revolução Industrial, né, desde o final do século XVIII, com a mecanização, depois com a entrada da produção seriada, depois com os chips sendo criados na década de 60, e bom, como agora a gente estava nessa nova revolução industrial, né, com alta conectividade, novas tecnologias, e como isso também era uma transformação muito grande que transformava muito a nossa indústria, criava fábricas inteligentes, processos de rastreamento de estoque mais ótimos, a internet das coisas, né, conectando tudo no mundo, e como isso ia nos permitir cada vez mais otimizar nossos processos, entregar essa personalização para esse consumidor plural, né, que a gente precisa entender, e o Brasil sendo um grande hub dessa pluralidade, até falando né, no contexto de miscigenação da população, e a flexibilidade, né? A gente poder também adaptar o nosso processo produtivo, até a nossa entrega, dependendo da demanda que a gente vai tendo. No ano seguinte, né, no ano passado, a gente falou sobre sustentabilidade, né, e sobre a beleza verde e como a nossa indústria está enfrentando esse desafio e resgatando a nossa essência, né, que é a natureza, né. A gente, sem dúvidas, é uma indústria muito atrelada à natureza, né, que usa muitos ingredientes e princípios ativos que a natureza nos provê. E, bom, a gente falou um pouco sobre essa transformação, economia circular, com a necessidade da gente preservar nosso capital natural, a gente otimizar nosso ciclo técnico e biológico, e a gente minimizar, né, sempre os efeitos negativos que a gente vai gerando. Então, a gente comentou também sobre as diferenças de nomenclatura, o natural, o orgânico, o vegano, o cruelty-free, e como o consumidor no Brasil estava muito engajado e buscando informação sobre esses diferentes tipos de produto.
No Brasil, essa história ela se mantém né, muito conectada com o contexto global. A gente tem uma penetração da internet maior que a média global, que está ao redor de 55%. A gente já chega a ter 3/4 da população conectada em 2018. E a gente tem que lembrar que a gente vem de uma década só dessa alta conectividade, né? Lá no ano que a gente comentou também sobre indústria 4.0, a gente mostrou, né, a evolução dessa área web, como na década de 90, quando tudo começou, a gente ainda era só espectador dessa rede. Logo nos anos 2000, com a entrada de redes sociais, plataformas interativas, o usuário passou a ser protagonista, né? E a gente começou a realmente também alimentar essa rede com conteúdo, com a nossa opinião e gerar mais interação entre as pessoas que estavam conectadas. E nessa última década, né, e principalmente o marco aqui, a entrada dos smartphones, que tiram a gente daquela situação física de estar conectado e realmente agora, aonde quer que a gente esteja, a gente está conectado, essa proliferação, né, das tecnologias e, bom, desses novos pontos de contato que a gente vai tendo com marcas, com as pessoas e, bom, com todas as nossas interfaces na vida. Essas muitas formas de contato, elas foram se proliferando cada vez mais, impulsionadas justamente pela alta conectividade, né? Então a gente sai um pouco dos canais tradicionais e começa a enxergar outros momentos de encontro importantes com o consumidor e que eles tinham que ser relevantes, né? De novo, a gente tinha que entregar sempre essa mesma experiência, a gente tinha que, no final das contas, gerar esse engajamento com o consumidor e essa né, conexão que a gente tem com ele e principalmente muito atrelada aos valores que a gente quer projetar para eles. E toda essa transformação nos trouxe o social shopping, né, que sem dúvidas marcou muito a nossa indústria. A gente vê o poder do mercado de influenciadores, né, como realmente a nossa comunicação mudou, como essa necessidade nossa de nos respaldar em personalidades, em pessoas que a gente confia e tirar um pouco o foco do discurso da marca diretamente foi transformador para o nosso posicionamento e, bom, como a nossa comunicação foi evoluindo nesses últimos anos. E toda essa digitalização, né, somada com mais informação, né, a gente realmente muito alimentado, até às vezes um pouco over dessa alta essa quantidade de conteúdo constante que a gente recebe, foi criando esses novos hábitos de consumo, né? E um ponto crítico disso é essa possibilidade da gente poder qualificar a nossa experiência, né? E a gente enxergar também a qualificação da experiência que os outros estão tendo. Então, isso passa também a ser um processo importante dentro do nosso, né, do nosso processo de compras, em que a gente quer saber o que as outras pessoas estão pensando ou a experiência que elas tiveram com as marcas, com os produtos que a gente quer consumir. E agora, entrando um pouco mais a fundo nesse senso de experiência, isso sem dúvidas foi e continua sendo, né, um ponto muito marcado nessa discussão de como a gente vai de novo se reconectar com o consumidor. Então, aquela grande pergunta, mas o que é uma boa experiência? O que é a experiência, né? E é um questionamento constante que, né, todo mundo tem, e eu acho que a gente está dando passos muito, né, importantes, e principalmente esse ano também foi um ano importante para esse despertar da experiência e como ela vai sendo adaptada dependendo do contexto, né? O Elton estava comentando como agora a importância da experiência no digital, né? O digital deixa de ser só uma plataforma de compra e realmente a gente começa a ter mais interação também com essas plataformas. E como toda essa experiência realmente ela tem que acabar gerando conveniência, né? A gente mantendo esse consumidor no centro e dessa forma realmente a gente vai manter esse engajamento com eles. E falando um pouco, descendo um pouco para a indústria que a gente mede, eu queria contar para vocês um pouco sobre como a indústria de distribuição seletiva ela veio evoluindo nessas últimas 2 décadas aqui no Brasil. Então, eu vou lá para trás, né? Desde a década de 90, que o mercado, recentemente tinha aberto as importações, a gente tinha um mercado muito concentrado em perfumarias tradicionais e regionais, né? Cada capital tinha a sua rede de perfumaria bastante importante, a Renner também apostando pela categoria e aumentando essa distribuição.
E logo em 2002 a gente tem um grande marco, que é a entrada da MAC com as lojas próprias aqui no Brasil, né? Isso é importante porque, bom, era uma marca que precisava gerar brand awareness, ela vem abrindo espaço, né, para ter mais pontos de distribuição dentro do país, e principalmente por conta do Brasil não ter aquela malha de lojas departamentais que foram muito importantes para o desenvolvimento desse tipo de marca nos diferentes países do mundo, né? Então, o Brasil não tendo esse suporte de grandes redes do modelo departamental tradicional, ele freava essa possibilidade de expansão e até entrada dessas marcas que muitas vezes têm restrições de ponto de venda para, bom, estar num ponto de venda que passa pelas características que eles definem. Logo, a gente tem também um outro milestone importante, que foi a fundação da Beleza na Web, né, que sem dúvidas foi um player muito transformador aqui, né, nessa década, e principalmente para essa categoria, e justamente entra com um foco muito importante no online. Outro milestone importante, né, em 2010 é a Sephora entrando no Brasil, também apostando pelo canal online. Então, compra a operação da Saks, né, que já era um operador importante aqui no Brasil. Primeiro contato que a gente tem com o Sephora é online, e nesse mesmo ano também as perfumarias se juntam, criam a BPS, que é a Associação Brasileira de Perfumarias Seletivas, também como forma de, bom, consolidar essa operação delas e, bom, buscar também formas de desenvolver mais o mercado. Em 2012, a gente tem um lançamento pelo Grupo Boticário da Beauty Box, né, que também entra e abre mais portas para esse tipo de produto ser distribuído. E a Sephora também abre a sua primeira loja física, né, e entra nesse mundo físico. E, bom, a partir daí começa a expansão deles no Brasil. E a partir desse momento, né, a gente tem uma evolução muito rápida do mercado. A partir do momento que a gente tem os pontos de venda, que, né, essas marcas podem começar a ser distribuídas, a gente tem a entrada de várias marcas ao longo dos anos, né? Outro marco importante em 2013 foi a operação da Época ser comprada pelo Magazine Luiza, né? A Época Cosméticos, que ela nasce de uma perfumaria seletiva, migra para o online, se fortalece muito no online, acaba sendo comprado pelo Magazine Luiza e também se transforma num grande player dentro da indústria de varejo de beleza. Aí a gente tem, né, a entrada de novas marcas em 2014, 2015. Aqui em 2015 a gente tem o caso da Foreo, que ela entra no Brasil em 2015, mas realmente ela causa um impacto muito forte em 2018. Então, uma marca de skincare devices, né? Ela, no final das contas, tinha entrado de uma forma um pouco mais tímida em 2015 e entra novamente em 2018 já com uma visão muito mais focada no online. Então, é uma marca que aposta no canal, entra no canal já com também um plano de comunicação muito bem fortalecido através das lojas, né, das redes sociais, e justamente com o respaldo de muitos influenciadores, e causa um impacto muito grande a ponto de ela, bom, ganhar muitas posições no ranking em 2019 e acabar sendo uma das marcas mais importantes dentro da categoria de skincare que a gente mede. A partir de 2016 também a gente tem aquela movimentação do Duty Free, do Duty Paid aqui no Brasil, né, que também acabam sendo pontos relevantes para a distribuição no mercado. 2017 a entrada da Riachuelo, também outra loja de departamento que se soma à Renner para aumentar esse número de portas e, bom, aumentar a visibilidade dessas marcas que também, né, precisavam ser mais conhecidas pelos brasileiros. Em 2018, a gente tem o movimento da Beleza da Web abrindo a primeira loja física, né? E a Drogaria Iguatemi também abrindo uma loja conceito importante, que também, bom, muda um pouco o perfil de farmácia e traz produtos de inovação, alguns produtos importados, e também acaba vendendo certas marcas dentro desse nicho. Em 2019, a gente tem, né, o Grupo Boticário comprando a operação da Beleza na Web, o Grupo Boticário também com uma visão de omnicanalidade muito importante. E a C&A também se somando dentro do grupo de lojas de departamento, também começando a vender produtos de beleza e fragrâncias. Outro marco também do ano passado importante foi a abertura da Niche em São Paulo e da Luxe no Rio, que são duas lojas, perfumarias de luxo, né, de alto luxo, que trazem marcas
que comumente não estavam sendo distribuídas no Brasil, né? Então, realmente é um outro marco, principalmente para esse nicho de mercado de produtos de maior valor agregado e que, bom, também vão fortalecendo a distribuição e os pontos de venda que a gente tem para esse perfil de marcas. E hoje em dia a gente mede mais de 500 marcas dentro desse ambiente, né? Então, essa proliferação de marcas somada a essa expansão do varejo, né? E um maior reconhecimento dessas marcas por parte dos consumidores foi muito importante para abrir espaço para elas e, bom, a gente gerar um crescimento bastante consistente no mercado. A ponto de que, apesar da gente ter alguns anos de crise importante, a gente vem com 3 anos de crescimento positivo, né? 2016 a 2017 a gente cresceu na categoria aqui, e basicamente aqui eu estou falando de marcas de luxo, a gente não está incluindo nesse número as marcas semi-seletivas e massivas que a gente mede, mas cresce um 8%, de 2017 a 2018, a gente já cresce 2 dígitos, vai para 11,5%, muito apoiados também por essa expansão de portas no país. E de 2018 a 2019, a gente cresce 21,5%. Foi um marco para o crescimento do sell-out da indústria, né, no Brasil. O Brasil sendo um destaque globalmente entre um dos países com melhor performance nas vendas. Isso com vários estímulos, né? Tanto um maior reconhecimento do consumidor por essas marcas, a gente tendo um efeito também dos preços, que se manteram bastante estáveis ao longo dos anos, por mais que a gente teve um impacto de desvalorização do real muito forte, né? Então, isso não foi totalmente repassado para os preços e acabou estabilizando esses preços, a ponto de que a gente teve preços mais baratos que mercados internacionais. E a gente que mede esse mercado, a gente sabe a importância do brasileiro nos mercados internacionais, né, no consumo dos mercados internacionais e no consumo do travel retail, né? O brasileiro é sempre aquele cara que está com várias bolsas no duty free, chega até ter mala nos outlets do mundo, né? E a gente tendo essa possibilidade agora de consumir internamente, tendo assistência local, tendo crédito para o consumo, vem trazendo cada vez mais esse consumo para dentro do país. Mas então chega 2020 e temos a Covid-19, né? Era um ano de muita expectativa para a indústria. Depois desse crescimento muito acelerado de 2019, a gente começa janeiro e fevereiro também crescendo a 2 dígitos, então era um ano de muitos desafios, mas porém um desafio já pautado numa maior estrutura de varejo da distribuição para a gente poder alavancar esse crescimento. Mas, infelizmente, a partir de março, né, a gente tem uma situação que impacta a indústria como um todo, e como eu comentei no começo, particularmente para nós, isso foi muito afetado porque todas as lojas físicas do mercado estavam fechadas, né? Porém, né, apesar disso, o online, que ele já vinha muito importante, ele, né, como aquele slide mostrava, ele chegou em 2019 a representar 1/5 das vendas totais, e muito também por, na história da evolução da distribuição dessa categoria, os players terem apostado pelo canal desde o começo e as marcas terem apostado pelo canal para poder aumentar essa distribuição. Então, ele foi um grande suporte para essa queda, né, e esse fechamento completo das lojas físicas que a gente teve. A gente já entra março, né, quando começam os fechamentos, com online já passando para um 34,2% de peso nas vendas totais. Chega abril, que é o momento que todas as lojas estavam fechadas, ele alcança quase 100%. Aqui a gente tem um pequeno share aqui de lojas físicas que conseguiram fazer entregas por delivery ou por WhatsApp, mas não necessariamente estavam abertas para o público. E a partir daí, esse foi o grande momento de queda, né? O momento de preocupação de o que vai acontecer, como as categorias vão reagir. Fragrâncias foi muito afetada, maquiagem foi muito afetada, skincare também nesse primeiro momento, sem dúvidas, foi muito afetado, mas também a gente já foi encontrando ali alguns bright spots no meio do caminho. Uma coisa interessante que a gente viu, né, desde março e acabou também afetando o resultado de abril, foi o crescimento de batons, né? Aquele momento de, será que o efeito batom vai acontecer, né, nessa crise? Não necessariamente, né? Esse crescimento muito alto que a gente teve no consumo de batons em março e abril, ele se deu particularmente pelo lançamento de certas linhas limitadas, né? Então, foram lançamentos de edições limitadas,
um da Barbie, da Isa, algumas outras marcas também lançando alguns produtos limitados, que estimularam o consumo e principalmente trouxeram o consumidor para esse senso de momento único de compra, né? Então ele vendo aquele momento único de compra, apostou nesse tipo de produto e a gente teve esse pico e essa alta de batons. Mas ela logo em junho, ela cai, né, a importância de batons e dá espaço para a área de óleos dentro de maquiagem. Porém, dentro desse movimento de subcategorias, sem dúvidas, maquiagem continuou sendo a categoria mais afetada. As fragrâncias, que também no primeiro momento, né, era uma grande preocupação, esse momento de uso da fragrância, né, com a gente mais em casa, as ocasiões estavam cada vez menores, então como o consumidor vai responder a isso, né? E o resgate disso realmente veio a partir de maio e junho, né? A gente teve aqui uma retomada e uma reabertura das lojas parcial e pouco a pouco essas lojas foram se recuperando e fortalecendo aqui também esse crescimento, a ponto de que junho a gente já chega ao mesmo nível de vendas de janeiro e fevereiro. Por mais que a gente tenha ainda uma queda expressiva contra o ano passado, a gente fecha o semestre com uma queda mais ou menos de 29% no mercado, o online cresce 80%, né? Então, ele representa toda essa fatia azul escura aqui das vendas totais e consegue alavancar e segurar um pouco essa queda e manter o consumidor em contato com esse tipo de marcas. Algumas coisas que a gente foi vendo ao longo desse período, a gente faz um monitoramento dos sites de venda e principalmente também dos banners de comunicação desses sites de venda, eram quais incentivos os sites estavam dando para puxar e migrar esse consumidor para o online, né? Então, aqui em cima é um gráfico com as diferentes opções de frete, né? Então, se o frete era grátis, se ele tinha um montante mínimo de compra para ser grátis, se ele não era grátis, né? At all. E embaixo a gente tem alguns outros incentivos, como brindes na compra, algumas comunicações só de destaque de marca e de categoria, comunicações de desconto, comunicação de lançamento de produto. Então, a gente vê que ali em abril, o primeiro momento da indústria foi vamos estimular esse consumidor a vir para o canal. Então, teve um aumento representativo aqui das comunicações de frete grátis, né? Então, vamos puxar esse consumidor para o online. Um dos atributos importantes da venda é o não pagamento desse frete, né? Então, a gente dá esse incentivo para o consumidor continuar consumindo conosco e a gente tem esse fortalecimento aqui que quase 50% das comunicações eram atreladas a frete grátis. Isso logo se diminui, né? E ao longo dos meses, das semanas seguintes, ele dá espaço para outros tipos de incentivo, por exemplo, brindes, né? Então, brindes vão ganhando bastante espaço. Desde o começo da quarentena, eles estavam, né, muito em bastante destaque nas comunicações dos sites. Aumenta aqui nas 2 semanas anteriores aqui ao Dia dos Namorados e, bom, termina aqui na faixa de 40% junho, a partir de brindes, né, sendo muito comunicado. Então, também como um outro incentivo de puxar esse consumidor para o canal e manter, né, o engajamento dele com essas marcas. A gente teve aqui também no final alguns lançamentos que foram feitos durante esse período, então marcas que já tinham os lançamentos planejados acabaram apostando em fazer esses lançamentos através do canal online. A gente teve eventos de lançamento online, né, que foram bastante legais, numa nova realidade. E como esses lançamentos também começaram com 16% do destaque e mantiveram mais ou menos um 10% ao longo das semanas de destaque, né, de aparição nessas comunicações que os sites foram fazendo. Outro ponto importante, né, sem dúvidas, durante esse período, foram os preços oferecidos para o consumidor. Aqui a gente pegou basicamente a categoria de fragrâncias e fez uma comparação do valor unitário médio por mililitro, né? A gente aqui está pegando basicamente a parte de sucos, né? EDTs, EDPs, colônias, perfumes e extratos, para entender como estava essa diferença de preço e, bom, se ela realmente tinha se mantido estável durante esse período. Então, a gente vem aqui, a primeira linha de cima são somente as marcas de prestígio, logo a gente tem as marcas de semi-seletivo e massivo aqui embaixo,
que aqui entram marcas como Antônio Bandeiras, Shakira, Juliana Paz, uma Fiorucci, uma Fitoderme. E aqui a gente pegou a linha de venda direta, que é outra categoria também que a gente mede, com os preços médios e aqui fazendo um cluster só com Natura e Boticário para a gente também ver como foi a reação de preços. Então a gente vê que esse gap se manteve, né, em 2017, 18 e 19. Os preços em 2018, de 17 para 18, caindo um pouco contra 2000, né, contra o ano anterior, principalmente aqui para prestígio e semiseletivo. Para 2019, a gente tem uma ligeira alta de preços aqui na parte de prestígio, mas uma queda justamente em semiseletivo e nas marcas de venda direta. E a gente começa esse ano, né, com janeiro uma possível alta. Era um ano pela desvalorização do real, que essas altas já estavam projetadas, né, depois de alguns anos segurando elas, a gente tinha que fazer esse movimento. Então a gente tem esse aumento de preços aqui em janeiro, fevereiro e março, e logo uma queda nos meses seguintes, fechando o semestre com mais ou menos uma variação de só 2% contra os valores unitários médios por ml que a gente tinha no ano passado. A parte semisseletiva também com o mesmo comportamento, né? A partir de abril também intensificando aqui as promoções e esses preços caindo um pouco. E a venda direta, que começa normalmente em janeiro com uma atividade promocional mais intensa, ela mantém bastante essa variação de preços negativa contra o ano anterior e, bom, termina o semestre com um menos 5% nos preços médios unitários aqui para o consumidor. E o que aconteceu durante a quarentena, né? O que a gente foi observando nessas mudanças de consumo? Bom, acho que todo mundo aqui contou um pouco sobre as categorias que a gente vai vendo e quais são as perspectivas que a gente tem. E aqui a gente já queria falar para vocês dos resultados desse período, né? Então, como eu estava falando lá da recuperação que a gente teve nos meses de maio e junho, as fragrâncias, né, voltaram bom, uma base delas muito importante, que é ser um grande presente, né? Então, a partir do momento que a gente tem o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, esses dois foram os grandes picos de venda de fragrâncias no mercado e que justamente apoiaram essa recuperação da categoria, a ponto de que julho agora, que é o último resultado que a gente liberou dentro do mercado, a gente tem a categoria de fragrâncias já crescendo de forma positiva contra o ano passado. Não no year to date, né, no mês pontual, mas, bom, isso demonstra também essa retomada da categoria dentro do nosso mercado. A parte de maquiagem, como eu comentei, muito estimulada pelas edições limitadas e também pelas marcas das influenciadoras. Então, a gente teve um crescimento alto da Boca Rosa, da Mariana Saad, Mari Maria, Bruna Tavares, todas elas com crescimento bastante acelerado, muito também atreladas a essa manutenção da comunicação com os consumidores através das redes e a gente, né, mantendo essa comunicação com elas e, bom, isso estimulando bastante a venda. E a parte de skincare, que sem dúvidas foi a categoria estrela do período, né? A única categoria que teve uma queda de só um dígito, né? E principalmente muito atrelada à parte de wellness, né? Produtos de autocuidado, produtos para a gente realmente se preocupar conosco mesmos, com nós mesmos e a gente se cuidar cada vez mais e ter esses momentos de cuidado em casa. E, bom, todos esses produtos que estavam atrelados a isso tiveram uma performance bastante positiva. Também um ponto que todo mundo comentou e associado muito a essa parte de wellness, a gente teve uma alta dos produtos clean, né? Então foi um crescimento no canal online de 3 dígitos, né? 225% de crescimento, elas ganharam importância frente a outras marcas e muito atrelado àquele senso de que o consumidor está cada vez mais preocupado com sustentabilidade e está atento aos componentes da formulação, né? A gente até trouxe aqui a pesquisa que a gente apresentou no ano passado para vocês, que a gente fez aqui no Brasil com 1.035 entrevistas, muito focada nos produtos de cosméticos, em que 67,6% dos consumidores nos dizendo que buscavam a fórmula antes de comprar um produto de cosmético, né?
quando ia para natural, era 61% falando que buscava se o produto era natural antes de comprar. Cruelty free também muito alto, 47,8%, orgânicos também com 30%, os veganos com 25% das pessoas respondendo que buscavam produtos que tivessem etiqueta de vegano na sua formulação. Outro ponto também importante dentro dessa quarentena, né, é essa nossa reconexão com o nosso lar, né? A gente também já lá atrás falava muito sobre essa tendência de nesting, das pessoas buscando se cuidar em casa, aproveitar cada vez mais esses momentos de prazer em casa. E, bom, a gente teve uma alta realmente desses produtos de corpo e banho, né, de Bath & Body, principalmente perfumados, com 133% de crescimento no canal online, e também a parte de velas e difusores, difusores crescendo um 235,7%, e as velas crescendo também um 543,1%, para deixar as nossas casas mais perfumadas, né? A gente criar aquele ritual do banho agora, que se tornou tão importante para a gente escapar um pouco dessa situação que a gente está vivendo. Entrando um pouco na parte de varejo, né, e o que vem acontecendo com os canais de compra, a gente tem, né, o fortalecimento de outros canais de compra. A gente teve esse movimento importante de plataformas de colaboração, né? Então marcas se juntando para poderem também migrar para o online e manterem esse fluxo de vendas com o consumidor e esse contato com o consumidor, os outlets aparecendo e marcas entrando em outlets que normalmente não tinham esse canal como uma possibilidade de distribuição, né? Mas estoques inflados, um canal que acaba sendo relevante para o consumidor, acabou sendo uma aposta também. O marketplace, que, né, nem falar o impacto que ele teve em crescimento e a penetração que aumentou de uma forma bastante significativa, e também nessa evolução que a gente tem dentro do nosso canal online, isso ficou muito marcado. E os super apps e personal shoppers, né, que também apoiaram muito outro momento de contato com o consumidor, um outro canal que a gente podia ter de venda com eles. E, bom, esse desenvolvimento de também uma compra mais personalizada com alguém fazendo essa assistência para você. Um outro ponto que a gente observou muito nesse período também foi a gamification, né? Já vinha um movimento assim, a Chanel já tinha esse hub ali de games, que isso aqui é na China, em que você vai, joga, ganha pontos e acaba podendo trocar por produtos da marca. A Estée Lauder também lançou agora para a promoção do Advanced Night Repair uma plataforma, né, de um jogo que você também interage com a marca e, bom, vai ganhando pontos para poder consumir o produto. E acho que as estrelas aqui, as marcas apostando nessa nossa vida de avatar, né, já que a gente está fechado em casa, a gente tem essa possibilidade de viver num mundo paralelo, no mundo dos nossos avatares, e, bom, isso acabando sendo uma aposta também desse outro ponto de contato que as marcas tinham com o consumidor. E o Animal Crossing, que foi um hit da quarentena, né, teve uma penetração muito alta, foi lançado em março e acabou, bom, crescendo muito no mundo inteiro. E marcas apostando pelo game para também lançar coleções de moda, lançar coleções de maquiagem. A gente até teve o exemplo da Amaro aqui no Brasil, também apostando pelo game, criando essa interação com os consumidores através do jogo. A gente tem as vendas diretas, né, que sem dúvidas era um canal que ao longo dos anos vinha nesse grande questionamento de como se adaptar ao mundo digital, essa transformação do varejo, esse crescimento do e-commerce. Bom, fez um movimento que eu vi como bastante positivo, na verdade, que a gente rompeu aquela barreira de preocupação de como migrar a nossa força de vendas para o digital, né, e realmente fortalecer elas com ferramentas digitais. E, bom, segundo a BVD, quase 85% das vendas já foram através de chat commerce, né, as pessoas falando através do WhatsApp, bom, fazendo essa assistência realmente através do WhatsApp e usando as plataformas das marcas para ter mais tutoriais, né, desde tutoriais muito básicos, como criar uma conta de e-mail, até realmente, né, como usar as plataformas, usando as plataformas para cada vez mais treinamentos, para controle financeiro e um maior estímulo das marcas para que as consultoras fizessem a venda através dessas plataformas online.
E a venda direta não ficou por aí, né? A gente teve outras marcas que apostaram no canal e acabaram entrando. A gente tem aqui o caso no Brasil da Simple Organic, que aposta porque os mesmos consumidores da marca acabem ganhando uma comissão pela venda dos produtos. E a gente, né, além da nossa categoria, a gente teve uma Hering fazendo o mesmo movimento, a Decathlon fazendo o mesmo movimento, a Marisa fazendo o mesmo movimento. Então, esse renascimento da venda direta e conectando muito, né, o online, as ferramentas tecnológicas com essa nossa necessidade de relação humana, né? A gente manter esse contato humano e manter essa humanização das vendas, que é tão importante. Bom, acho que esse sim é o futuro do varejo, né? Então, o que a gente tem observado dentro de todo esse movimento de mercado e até pelos resultados que a gente já está vendo, é muito difícil a gente entender toda a transformação que vai ter no mercado a partir daqui, mas, né, a gente tem que se apegar que, bom, os novos valores do consumidor é que eles realmente estão mais informados, estão mais engajados, cada vez mais multiculturais, experts digitais e com uma maior consciência socioambiental e, bom, todo esse contexto está transformando o varejo, né? A gente está tendo essa pressão por colocar cada vez mais o consumidor no centro, entregar personalização nos nossos momentos de entrega com o consumidor, canais de venda que realmente, né, estejam mais harmônicos, falem entre si, intercambiem informação para, né, gerar uma experiência mais positiva e um processo de compras cada vez mais fácil, né? Então, realmente o que a gente vem vendo que é difícil prever todas as transformações, mas é importante voltar ao back to basics, né? Que a gente se atentar muito a essa transformação que já vem acontecendo e como a gente vai responder a toda ela. E para finalizar aqui, eu acho que o que é muito conveniente nesse momento é que na era das distrações, né, nada pode parecer mais luxuoso do que a gente prestar atenção. Então, a gente tem que manter a atenção constante nessas transformações que a gente vai observando, no que a gente quer entregar para o nosso consumidor, o que ele quer da gente, e, bom, a gente vai superar toda essa situação e continuar avançando e desenvolvendo a nossa indústria. Então, eu queria agradecer a todo mundo por esse momento. Eu deixo aqui meu contato também, se a gente não tiver tempo para dúvida, vocês podem me escrever direto. E muito obrigado pela participação e pela audiência de todo mundo. Acho que agradecemos, Daniel. Muito obrigada pela super contextualização que você trouxe para a gente, fazendo essa linha do tempo dos últimos anos, com as principais tendências de consumo, varejo, indústria, a Revolução Verde, né, que hoje é uma realidade, né, trazendo essa evolução toda do consumidor, cada vez mais conectado, com diferentes formas de se comunicar, né, com as marcas, e a evolução também do canal de distribuição no Brasil, até chegar aos dias de hoje, né? Na nossa realidade, a chegada da pandemia, a aceleração do canal online, né? Com todas as marcas apostando nesse canal e se transformando, né? Para chamar realmente a atenção do consumidor, né? E as categorias de destaques, as novas conexões que o consumidor está tendo hoje, cada vez mais informado, mais conectado, né? Eu acho que ao longo da semana inteira temos ouvido isso, né? Do consumidor que já questiona mais, né? E ele avalia o que ele quer comprar, a marca, posicionamento, né? Transparência. Todas essas são movimentos que se aceleraram bastante com a pandemia. Nosso muito obrigada. Temos algumas perguntas, mas nosso tempo está curtinho, porque a gente ainda tem uma mesa redonda hoje, né? Mas muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Obrigado aqui nesse nosso evento. Obrigada mesmo.